Muitos fiéis rogam pela intercessão dos santos por meio de vestimentas ou objetos que pertenceram ou foram tocados por eles, e até mesmo por alguma parte de seu corpo, que pode ser colocada em um relicário. As relíquias fazem parte da história do povo de Deus, que sempre viveu uma expressão profunda ao sagrado em busca de sua santificação. A Basílica Sagrada Família, aqui em Goiânia, Goiás, possui relíquias de diversos santos da fé católica. E para falar sobre as Sagradas Relíquias, nós vamos conversar com o reitor da Basílica Sagrada Família, o Padre Rodrigo de Castro. Padre Rodrigo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Caísa. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento e nos acompanham. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez na causa da evangelização, levando o amor do Pai Eterno a esse mundo afora. Isso. Padre Rodrigo, eu começo perguntando, porque muitas pessoas às vezes não têm essa distinção, mas o que são as relíquias sagradas e qual a sua função religiosa? As relíquias sagradas, elas são parte de um corpo ou parte de algo que fez parte da vida daquele santo, daquele beato, daquele venerável ou daquela pessoa que está aí caminhando para os altares do Senhor. Então as relíquias sagradas vão desde ossos, peles, caixão, roupa, flor, materiais que a pessoa usou durante a vida, relógio, caneta, vestimentas sagradas, no caso de sacerdotes, no caso de santos. Hoje, por exemplo, é um dia que se celebra o casamento de Mama Rosa, Eurósia, uma beata lá de Vicenza, na Itália, que temos padres dela aqui. Inclusive, Padre Wellington, o Monsenhor Lino Dalla Pozza é primo da Mama Rosa. Olha, e ela hoje é o dia do casamento dela. Então, a aliança desta santa, desta beata, é uma relíquia sagrada. Ah, sim. E eu acho que a gente pode entender também, assim, até para aproximar da realidade do nosso povo, os mais antigos guardavam objetos que recebiam de presente e quando iam passando, os mais antigos iam falecendo, iam entregando aos mais jovens. Então, por exemplo, eu tenho lá um canivete que pertenceu ao meu avô, ou ainda um quadro do Sagrado Coração de Jesus que foi da minha bisavó. Esses também são objetos dentro da perspectiva, só para a gente entender o objeto relíquia, para depois a gente distinguir o relíquia sagrada, a relíquia do santo, né? Isso mesmo. Hoje, por exemplo, faleceu a mãe do nosso querido Fernando Bacelar, e foi um momento muito bonito. E quando a mãe dele faleceu, então estava lá dentro do caixão e eles, os filhos, quiseram enterrar a mãe com óculos. E eu, com o meu jeitão de padre, quase que fui lá e peguei o óculos dela. Por quê? Porque é uma relíquia daquela pessoa que tem um grande significado, no caso, para nós, Santuário Basílica Sagrada Família, que se um dia essa pessoa tiver fama de santidade ou começar um processo, passa a ser uma relíquia sagrada. Então quer dizer, Padre Wellington e Padre Rodrigo, a cruz que eu tenho da minha mãe, que ela carregava no peito, também é uma relíquia. Aí pode se tornar uma relíquia sagrada se tiver alguma coisa relacionada à santidade, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, Caís, é interessante a gente entender que se torna essa relíquia sagrada não somente pelo aquilo que a igreja nos orienta, mas como, por exemplo, você tem a consciência do que significa a sua mãe para você. E a gente já sabe, né? Mãe por si só é santa. É verdade. Nós temos essa consciência. Então, o grande significado, Caísa, com essa cruz, naquele momento seu de dor, de sofrimento, de angústia, no momento em que você estiver passando por uma necessidade, a sua fé
naquela relíquia, naquele objeto que você tem ali, e se a igreja não declara sua mãe santa, não existe a canonização da sua mãe, mas, por exemplo, Caísa, na festa de Todos Santos, o que nós celebramos? Aqueles tantos santos que nós sabemos que são santos, mas que a igreja desconhece, não está no rol dos santos. Então se torna também, ao mesmo tempo, para você, lógico que não é para todas as pessoas, porque você sabe o significado daquele objeto. Então por isso que é muito importante a gente ter a consciência desses objetos nas nossas vidas e nas nossas histórias. Não são objetos que nos levam a viver como algo normatizado pela igreja, mas sim algo muito sério que está ali imbuído na vida da pessoa. Agora, é muito importante, até interessante, padre, nós estamos vendo aí algumas imagens, no espaço do Santuário Sagrada Família, no Santuário Basílica, o senhor fez um caminho aí que as pessoas elas têm a oportunidade de ter contato, digamos assim, de devoção, de oração, com as relíquias que fazem parte desse, poderíamos dizer assim, desse depósito da fé do santuário. Explica para nós de onde surgiu essa inspiração para ter relíquias na Basílica Sagrada Família. Nós chamamos esse espaço, essa capela, de tesouro. O tesouro está presente nas basílicas. Toda basílica tem que ter vários altares, que o nome basílica significa um conjunto de altares, e ao mesmo tempo também a basílica é obrigatória ter as relíquias, o depósito da fé. Esse nome tão bonito que o nosso querido padre Wellington usou. Que é isso? A basílica é aquele lugar de peregrinação, é um lugar especial, não é aquela igreja doméstica, não é aquela igreja paroquial, não é aquela igreja que a gente vai todos os dias, mas aquele lugar de acesso, de subida, aquele lugar especial da graça de Deus. Como nós, o povo goiano, sempre fomos criados, e os irmãos que nos acompanham de outras localidades também sabem dessa verdade. Quantas vezes nós fomos à Trindade, quantas vezes nós vamos peregrinando a um santuário. Então isso faz parte. E quando a gente chega lá, a gente quer tocar esse sagrado. E aqui está o sagrado da Basílica Sagrada Família. De onde que veio essa ideia dessa valorização? Começou com São Luís e Santa Zélia, quando eu, olhando para São Luís e Santa Zélia como experiências de Sagrada Família no tempo de hoje. Porque sempre fica nesse assunto, Basílica, Santuário, Sagrada Família. Um lugar das famílias e um lugar de adoração perpétua. Mas o que eu posso fazer para que eu também seja uma Sagrada Família? O que eu posso fazer para que eu também seja uma família santa? O que eu posso fazer para que eu também me enxergue lá na Sagrada Família? Então isso é muito importante. Então daí eu comecei a colecionar essas relíquias. Daí então nosso arcebispo fez o pedido de basílica. Foi necessário ter um grande número de relíquias. Lógico que não precisava ser o tanto de relíquia que nós temos. Hoje nós temos 288 relíquias, mas nós temos capacidade para 1.200 relíquias. E nessa capacidade de 1.200 relíquias, nós queremos em cada história que aqui está contada, ir explicando cada santo, cada relíquia, cada venerável, cada beato, para que também as pessoas possam se enxergar lá. Certo. Agora, padre, explica para nós essa questão dos graus, porque a igreja ela divide também essa disposição de veneração por graus das relíquias. Então, explica para quem está em casa como é que isso se dá e qual que é o grau, digamos assim, das relíquias que estão presentes aí no santuário. Existem relíquias de primeiro grau, relíquias de segundo grau
e relíquias de terceiro grau. Relíquias de primeiro grau são aquelas relíquias que é a própria parte do santo, do beato ou do venerável. Como, por exemplo, vamos falar de nós. Temos aqui uma relíquia do nosso querido venerável Padre Pelágio. Temos então um pedaço do osso do Padre Pelágio. Essa é uma relíquia de primeiro grau. Temos uma relíquia do sangue do beato Carlo Acutis. É uma relíquia de primeiro grau. Temos uma relíquia da costela de Santa Dulce dos Pobres. É uma relíquia de primeiro grau. Temos uma relíquia do osso de São José Maria Escrivá. É uma relíquia de primeiro grau. Temos uma relíquia do cabelo de Carlo Acutis. É uma relíquia de primeiro grau. Segundo grau, é uma relíquia que pertenceu ao santo. Aqui é interessante a gente entender. Uma relíquia de segundo grau, bastante interessante que nós temos aqui no santuário. Um pedaço do caixão, né? Um fragmentozinho pequenininho do caixão dos Santos Pastorinhos. É uma relíquia de segundo grau. Uma relíquia interessante que temos aqui no santuário é um manípulo do cardeal Vantuan. É uma relíquia de segundo grau. Agora, uma relíquia de terceiro grau é aquilo que muitas das vezes tocou, alcançou, veio da vida do santo, do beato ou do venerável. Como, por exemplo, temos aqui um pedaço de um pano de um santo que tocou no corpo daquele santo. Aí é uma relíquia de terceiro grau. Temos como, por exemplo, também a relíquia do beato Carlo Acutis, que a gente dá aos paroquianos, que é do pano. É uma relíquia de terceiro grau. Temos, então, vários tipos de relíquias presentes no nosso santuário. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Agora, padre, estou aqui pensando, se eu for ignorante na pergunta, o senhor me desculpa, mas é só para poder entender. Como o senhor falou da relíquia do santo, que o senhor até nos deu aqui, né? Aqui na TV. Essa relíquia, ela pode ser duplicada ou ela tem uma quantidade fixa e quem conseguiu a relíquia, pronto, quem não conseguiu não vai ter mais? Conseguiu entender a minha dúvida? A relíquia, ela é sempre preparada pela igreja. Ela não pode ser duplicada. Então, é a igreja quem prepara a relíquia. Nesse caso, das relíquias do beato Carlo Acutis, como nós temos o sangue do Carlo Acutis, então o nosso arcebispo, juntamente com o geral da América Latina, dos padres salesianos de Dom Bosco, que quem cuidava da paróquia aonde aconteceu o milagre do Carlo Acutis, vindo por uma ocasião ao Brasil e por uma ocasião à Arquidiocese de Goiânia, nós preparamos esses fragmentos de panos e o arcebispo, juntamente com esse geral de um braço da família salesiana, eles deram a bênção e deram autenticidade a essa relíquia. Então, precisa do ordinário, que é o bispo, precisa do titular, né? O episcopo. Então, toda relíquia, ela tem uma origem. E essa origem, ela precisa estar ligada à vida da igreja. Nessa pergunta foi interessante, porque tem uma história bastante clara, né? Muitas pessoas entram em contato com a filha de Santa Diana Beretta Molla, que propaga sua mãe, né? E muita gente pede para ela relíquia de primeiro grau. E ela sempre fala, eu tenho de terceiro grau, mas relíquia de primeiro grau é só com a igreja. Eu, como filha, eu dou a relíquia de terceiro grau da minha mãe. Ou seja, nem a própria família da santa
tem esse poder, né? É a igreja é quem concede a autenticidade dessas relíquias. Cada relíquia, Caísa, tem um documento. Cada relíquia tem aí uma origem. Então, quando, por exemplo, nós que temos esse gosto pelas relíquias, quer seja eu, quer seja o Padre Wellington, outros padres que nos acompanham, que estão próximos, sempre quando nós temos, então, esse intercâmbio de relíquias, nós sempre sabemos a origem. Não é que é uma coisa assim, solta. E está sempre nessa linha aí que o Padre Wellington disse logo lá no começo, né? É de padre para padre, é de diocese para diocese, é da Santa Sé, é da Congregação dos Santos, é do postulador. Então, é algo muito interno dentro da igreja. Eu já aproveito também para dizer um pouco disso, que às vezes as pessoas querem ter relíquia em casa. As relíquias não é para ser usada em casa. As relíquias devem estar como aqui no santuário. Elas devem estar em exposição, em veneração pública, para que as pessoas tenham um acesso às relíquias, para que as pessoas possam rezar com as relíquias. A relíquia não é um privilégio próprio. Ninguém tem sacrário em casa. Então, nós temos um oratório. Então, para a gente entender essa ótica e enxergar essa beleza. Então, você que está nos acompanhando, se você conhece alguém que tem relíquia, se você tem relíquia, se você herdou a relíquia de alguém, então você pode dirigir a nós, quer seja o Santuário Basílica Sagrada Família, quer seja no programa, né, do Pai Eterno, quer seja aí mesmo na Basílica do Divino Pai Eterno, e você entregar essas relíquias para que a igreja possa colocar em veneração pública. Isso também é importante, a gente dar essa informação ao nosso povo, porque vai dar um bom uso à relíquia. A relíquia, ela precisa estar venerada publicamente. Nós celebrávamos agora, segunda-feira, o aniversário de 30 anos do Beato Carla Cutis. Não sei se o Padre Wellington acompanhou, mas uma das coisas muito interessantes, Caísa, é que o Bispo de Assis nos deu uma informação muito bonita, que até então agora era desconhecida. A relíquia do Beato Carla Cutis está sendo usada por vários padres no mundo, exorcistas, para poder expulsar o demônio. Ou seja, olha que bênção. Para a gente entender o valor desse sacramental. Não é um sacramento, é um sacramental. E esse sacramental tem um poder de atrair as bênçãos dos céus. Imagina uma pessoa que passa por uma circunstância dessa de possessão, de dor, de sofrimento, de angústia na alma. E eu estou dizendo, né, não sou eu, o Padre Rodrigo, foi o Bispo de Assis quem falou, e não é de forma alguma uma coisa direcionada a qualquer sacerdote, estamos falando de padres exorcistas, e que vários padres exorcistas no mundo estão usando as relíquias do Beato Carla Cutis para poder expulsar o mal da vida das pessoas. Então, as pessoas têm essa oportunidade de vir ao santuário, gaste horas, gaste tempo, visite o relicário, reze com as relíquias, tenha a presença das santas relíquias na sua vida. Agora, Padre Rodrigo, eu queria que a gente voltasse um pouquinho na história da igreja, porque muita gente não conhece até alguns lugares onde nós tivemos a oportunidade de ir para compreender até o valor das relíquias no sentido espiritual. Muitas igrejas em Roma, e hoje nós falávamos aqui no Alô Devoto, do ossário, né? Que é um espaço dentro da igreja onde se colocavam os restos mortais de alguns fiéis. E os primeiros cristãos usavam o aspecto da catacumba, né? Os lugares dos túmulos dos primeiros cristãos identificados ali com sinais, sejam da âncora, da cruz, do peixe. E isso a gente observava ali no subsolo das basílicas mais antigas de Roma. Isso também é um aspecto para a gente poder entender o motivo pelo qual a igreja ela dá essa destinação, essa finalidade para os restos mortais de homens e mulheres de santidade comprovada. E assim a gente observa também que, desde a relíquia que repousa sobre o altar,
ela lembra também o sangue derramado dos mártires para que ali se celebre a Eucaristia. Me corrija, padre, se eu estiver errado, mas eu estou chamando a atenção para esse aspecto, porque as relíquias, como nós já vemos elas hoje aí nos relicários, muitos santos são de data mais recente, mas aquelas relíquias mais antigas, dos primeiros mártires, dos primeiros cristãos, nós as encontramos lá nas catacumbas, nos lugares onde eram os cemitérios dos primeiros cristãos, não é mesmo? Interessantíssima a observação do Padre Wellington. E assim, sempre eu falo muito disso. Até temos uma pessoa que está nos assistindo, Padre Wellington, que é o nosso querido Cáter Filho, e até eu convidei a ele que assistisse essa entrevista, e nesse momento ele está nos acompanhando. E por que eu trago o nome dele aqui? Para a gente poder entender isso, né? Eu insisto muito nessas peregrinações, eu insisto muito nessas viagens, eu insisto muito que os católicos precisam conhecer a universalidade da igreja, a riqueza da igreja, né? Ao invés de ir para a praia, ao invés de ir para um resort, ao invés de ir para os Estados Unidos, ao invés de ir para Miami, ao invés de ir para Cancún, ao invés de ir para tantos outros lugares que hoje nos atraem, faça uma viagem, faça uma peregrinação religiosa, faça isso que o Padre Wellington está dizendo. E por que eu lembrei do Cáter? Porque nós fazíamos uma pregação para os agentes de pastorais do nosso santuário e ele fazia a pergunta, por que as pessoas não viajam? E o que as pessoas falavam? Porque não tem dinheiro. Mas aí o Cáter dizia, padre, por que os goianos tudo andam de caminhonetona? Para a gente entender isso. A gente não tem dinheiro para aplicar numa viagem espiritual, a gente não tem dinheiro para fazer uma peregrinação que vai nos levar a entender esse grande sentido do valor da fé católica. E quando o Padre Wellington traz essa informação e esse dado das catacumbas, onde estão as primeiras relíquias, meus irmãos, é fenomenal. É fenomenal. Como é fenomenal uma pessoa poder vir aqui até o Santuário Basílica Sagrada Família e passar pelo nosso tesouro. Mas o nosso tesouro do Santuário Sagrada Família não chega nem aos pés da riqueza que a igreja nos tem. Então é isso que a gente tem que entender. Vamos pensar muito nisso. Você que está nos acompanhando, valorize essa dimensão da nossa fé. Agora, um outro aspecto, esses dias, digo esses dias porque tem pouco tempo, né, que ali embaixo da Basílica de São Pedro, muita gente não sabe, mas a Colina Vaticana era um cemitério cristão. E uma tradição dizia que justamente naquele lugar havia sido depositado o corpo de São Pedro. E numa escavação que já vinha desde a época de Pio XII, ali se identificou um espaço atrás de um altar com uma inscrição latina escrito Petrus N, que quer dizer Pedro está aqui. E ali havia uma pequena caixa com alguns fragmentos de ossos humanos. Então o Papa apresentou, e me corrija, padre, acho que foi o Papa Bento XVI que apresentou. Não, foi Francisco. O Papa Francisco. Não, Bento XVI apresentou e Francisco fez. Ah, sim. E depois ele pediu para que alguns fragmentos ficassem na capela papal, né? Porque é o Papa sucessor de São Pedro, mas que voltasse depois para aquele mesmo lugar onde estava aquela inscrição, atrás do altar primitivo da Basílica Vaticana, e ali se colocasse, então, nesse espaço onde estava escrito Petrus N, né? Pedro está aqui, e para que a gente compreendesse que é na linha linear, onde hoje se ergue o altar da Confissão de São Pedro, onde o Papa celebra dentro da Basílica de São Pedro, ali naquele centro, né, também se faz verdade, né, Padre Rodrigo, aquilo que Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a igreja celebra sobre os restos mortais, sobre a memória do apóstolo de Cristo, né, do patriarca da igreja. Interessantíssimo, Padre Wellington. Por isso que as pessoas realmente precisam peregrinar.
para entender essa dimensão da fé. Chegar lá e ver com os olhos, beber desse mistério, mergulhar desse mistério. Não tem palavras quando a gente chega na Basílica de São Pedro e a gente vê realmente essa verdade. Quando a gente chega na Basílica de São Paulo, a gente vê as correntes de São Paulo. Quando a gente chega na igreja de Santa Maria Maior, que está ao lado da casa-mãe dos Redentoristas, e a gente vê o berço. Então é interessantíssimo. Quando a gente chega dentro da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entregue aos missionários redentoristas o quadro original, né, que tem uma história belíssima, não somente uma história de criação, mas também uma história de resgate. Então, tudo é muito bonito. Nós precisávamos ter um programa Pai Eterno hoje, você. Estou aqui pensando. Para a gente poder falar das riquezas que nós temos, né? Ô, padre, eu estou aqui pensando o tanto que eu estou crescendo no conhecimento em relação a relíquias, coisas que eu não sabia, não tinha ideia. E eu tenho certeza que cada devoto do Pai Eterno que está acompanhando também o programa está crescendo muito e sendo fortalecido na fé. Porque quando a gente olha para uma relíquia, quando a gente vai visitar algum relicário, como aí o tesouro do Santuário Sagrada Família, com certeza as pessoas fazem essa experiência de fé, conhecendo cada história, conhecendo cada detalhe de cada relíquia, não é, padre? É isso mesmo, Caísa. E nós precisamos entender essa verdade da fé. Porque na igreja, Caísa, é que isso que é muito bonito, na igreja tudo tem sentido, na igreja tudo tem beleza, né? O padre Wellington falava da âncora. Domingo passado, ou domingo retrasado, eu falava sobre a importância da âncora na vida da igreja. Porque eu estava fazendo uma ligação dessa âncora, domingo passado, domingo retrasado, fazia uma ligação dessa âncora com a nossa fé, para a gente entender o que isso significa. Então, quando a gente vê uma âncora na igreja, não é simplesmente uma âncora, é um grande sentido daquilo que a gente tem como consciência. Se nós somos mais católicos, Caísa, se nós temos essa dimensão da fé, se nós bebemos essa fé pura que os santos nos transmitem, Caísa, um momento como esse que a gente está vivendo de tanta dor, a gente tira de letra, porque a gente passa a entender que a vida tem outro sentido. Mas a gente só vai ter isso se a gente aspirar as coisas do alto, como eles aspiraram, como eles buscaram. E nós temos a oportunidade, mas repito, nós estamos preocupados com as coisas desse mundo e esquecemos que as coisas desse mundo passam. Por isso foi preciso uma pandemia como essa para nos alertar e nos fazer reviver e repensar, reconstruir a nossa história. Visitar um relicário, visitar um tesouro é realmente uma dádiva muito grande. Padre Wellington, vamos falar um pouquinho rápido daquela igreja dos franciscanos, construída só de ossos de frade. De ossos, sim, a igreja de ossos humanos. Inclusive, muita gente assim, se assusta, né? Porque não é somente uma igreja. Nós temos isso na Itália, nós temos isso em Portugal, nós temos isso na Espanha, onde ossos foram utilizados como base até e suporte para construir um edifício religioso. Eu acredito também, padre, que muitas pessoas se assustam, né? Porque a gente está muito acostumado a uma beleza transcendente, mas pouco ou quase nada se fala sobre a preparação para a morte, que tantos santos nos exortam, como Santo Afonso escreveu uma obra importante, né? Preparação para a morte. E quando nós chegamos e nos deparamos com isso, eu acho que é uma realidade muito importante de ser meditada, né? Até porque antigamente os sacerdotes tinham ali um crânio ou essa realidade para poder pensar em se preparar para o dia que o Senhor chamar. Essa igreja que está lá em Roma, meus irmãos, está escrito na porta com palavras latinas: o que você é hoje, nós fomos ontem, e o que nós somos hoje, vocês serão amanhã. Não, e eu já vi também assim: nós que aqui estamos, pelos vossos ossos esperamos. Que nós possamos entender isso, porque entendendo essa verdade, nós vamos entender
o que é o essencial da vida. O essencial da vida é a gente realmente viver, mas a gente viver a felicidade eterna, a felicidade sem limites, que os santos, todos, como a nossa querida Caísa falava lá no comecinho da história da sua mãe, que eu conheço, o Padre Wellington conhece, e mexe conosco. Que a gente possa entender isso, meus irmãos. Os santos não estão longe de nós, não. Estão mais perto do que nós imaginamos. Padre, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu quero agradecer. Estava aqui lembrando, quando eu era criança, 3 momentos no Brasil, me lembro, de peregrinação de relíquias, que visitaram algumas paróquias. Eu me lembro da Língua de Santo Antônio, em 97, se não me engano. Depois tivemos Santa Teresinha do Menino Jesus, que passou por algumas cidades aqui no Brasil, as relíquias vindo lá de Lisieux, na França. E por último, que está lá no Santuário de Dom Bosco, em Brasília, a urna com um esquife, né? Lembrando Dom Bosco. E ali tinha um fragmento do osso, acho que era do braço, se não me engano, de Isso, Dom Bosco. do rádio. Oi? Do rádio. Do braço do rádio, osso do rádio. Isso. Então, eu estava aqui me lembrando e vendo também nas imagens da minha memória a devoção com que as pessoas se voltam a essa realidade. Padre, eu vi que o senhor tem uma relíquia, uma não, muitas, mas o senhor tem uma em especial aí, desse santo da juventude, o Beato Carlo Acutis, está perto do senhor? Dá uma bênção para nós. Agora. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz. É um assunto que muito nos engrandece. Que o programa Pai Eterno seja abençoado. Que vocês sejam pessoas maravilhosas a anunciar o amor redentor nesse mundo que tanto precisa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. Pela intercessão do Beato Carlo Acutis, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre você que está nos acompanhando, sobre todas as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir esse programa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva o Beato Carlo Acutis. Viva! Muito obrigado, Padre Rodrigo. Forte abraço. Abraço, até mais. Amém.